Olá, família do canal. O que vou contar hoje mudou minha vida para sempre, e preciso compartilhar porque sei que muitos de vocês passaram por algo parecido, uma injustiça que pareceu virar seu mundo de cabeça para baixo. Na história de hoje, você vai descobrir como eu, Rafael Almeida, um padre que dedicou a vida inteira à fé e à comunidade, fui acusado injustamente de um roubo sacrílego que não cometi, perdendo tudo que eu tinha e tudo que eu era, do meu sacerdócio à minha reputação. Mas essa não é uma história de derrota, é sobre como mesmo no fundo do poço, eu encontrei a força e a sabedoria para orquestrar uma vingança inteligente e justa, expondo a verdade para o mundo inteiro e mostrando que a luz de Deus sempre prevalece, não importa a escuridão que tentem impor. Prepare-se para uma reviravolta que ninguém esperava e que me trouxe paz. Eu sou Rafael Almeida, e por 48 anos, minha vida foi inteiramente dedicada à paróquia da Imaculada Conceição, uma comunidade vibrante e cheia de gente boa aqui na nossa movimentada cidade grande. Fui padre por quase 25 anos, amado e respeitado pelos meus paroquianos, sempre buscando servir a Deus e ao próximo com toda a minha alma e meu coração. A igreja era mais que um trabalho, era a minha casa, a minha verdadeira família, o lugar onde encontrei meu propósito e onde me sentia completo. Cada missa de domingo era um momento sagrado de união, de fé, de partilha e de renovação espiritual. Naquele dia fatídico, eu estava na sacristia, me preparando para a celebração da missa matinal, como sempre, com o coração cheio de gratidão e expectativa para mais um encontro com a comunidade que tanto prezava. Um pequeno gravador de áudio, que eu usava rotineiramente para registrar meus sermões e depois revisá-los, estava ligado sobre a mesa, um detalhe minúsculo que, sem que eu soubesse, se tornaria a peça-chave do meu pesadelo e, paradoxalmente, da minha redenção. A missa começou, e tudo parecia correr na mais perfeita ordem, com os cânticos e as orações enchendo a nave de paz. Mas a tranquilidade daquele domingo foi quebrada de uma forma brutal e inesperada, quando Dom Fernando Vasconcelos, o bispo da nossa diocese, invadiu a celebração com uma expressão de falsa tristeza, daquelas que a gente sente que são ensaiadas, quase teatrais, para causar impacto. Dom Fernando era conhecido por sua ambição desmedida e por um gosto por luxos e coisas caras, que sempre me incomodou um pouco, mas eu sempre tentava não julgar focando nas minhas próprias obrigações e na minha fé. Naquele momento ele anunciou, com uma voz carregada de dramaticidade e um tom autoritário que silenciou a todos, que as ofertas da semana, o dinheiro suado da nossa comunidade que estava guardado no cofre da sacristia, tinham sido roubadas. E sem pestanejar, sem qualquer tipo de investigação prévia ou prova, ele apontou o dedo diretamente para mim, padre Rafael Almeida, na frente de todos os fiéis. Dói-me profundamente anunciar, ele disse com os olhos fixos em mim, que os fundos sagrados destinados à obra de Deus foram pilhados, e com o coração pesado devo nomear aquele em quem mais confiávamos, o padre Rafael Almeida. O choque foi tão grande que mal consegui respirar, sentindo o ar fugir dos meus pulmões e o mundo girar ao meu redor. Aquelas palavras cruéis ecoaram pela igreja, seguidas por um silêncio pesado, e depois por sussurros e exclamações de espanto e incredulidade por parte da congregação. Meu mundo desabou em questão de segundos, se estilhaçando em 1000 pedaços. Tentei me defender, juro que tentei, minha voz embargada pela incredulidade, pela dor profunda e pela injustiça flagrante que estava sendo cometida contra mim. Mas meus apelos foram abafados pela autoridade do bispo, pela sua postura imponente e pelas palavras que ele continuou a proferir, me condenando sem me dar sequer o direito a uma explicação ou a uma defesa justa diante de todos. Fui imediatamente suspenso do sacerdócio, como se fosse um criminoso comum, e publicamente escoltado para fora da igreja que eu chamei de lar por tanto tempo, sob os olhares chocados, confusos e, em alguns casos, de puro desdém dos meus próprios paroquianos. A humilhação foi indescritível, um golpe que atingiu não só minha reputação, mas a minha fé, a minha dignidade e tudo o que eu era. Minha vida, que até então parecia tão sólida e cheia de propósito, foi destroçada num piscar de olhos, transformando-me em um pária, diante dos olhos de quem eu mais amava e servia, um homem marcado para sempre pela mentira.
Aqueles foram sem dúvida os piores momentos da minha vida, um abismo de dor, traição e injustiça que parecia não ter fim, engolindo-me por completo. Eu me vi sozinho, desamparado, com a alma em pedaços, e a reputação completamente manchada por uma mentira cruel e calculada. Mas eu aprendi, e acredito profundamente nisso, que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, muitas vezes nos permite cair, para nos ensinar a levantar de forma ainda mais forte, e para que a sua verdade prevaleça, não importa o quão sombria seja a escuridão que tentam nos impor. Minha fé foi testada como nunca antes, balançou, mas ela foi também a minha âncora, o meu porto seguro em meio à tempestade. Agora, eu peço a você que está me ouvindo, que me dedicou esses minutos iniciais. Ouça minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Pense bem, com a mão no coração, e depois me conte. Ainda hoje, as palavras dele ecoam na minha mente como um trovão, rasgando a paz daquele domingo. Eu era o padre Rafael Almeida, 48 anos, e minha vida era a igreja, a paróquia da Imaculada Conceição. Naquele altar onde eu oferecia minha vida a Deus, fui publicamente crucificado. O bispo, Dom Fernando, com uma máscara de falsa tristeza, apontou o dedo para mim, me acusando do roubo das ofertas. Meu mundo parou, o ar me fugiu, e o chão se abriu sob meus pés, engolindo tudo que eu era e acreditava. Ele não hesitou nem por um segundo em me condenar diante de todos os fiéis que eu tanto amava e servi por décadas. A voz de Dom Fernando, antes tão gentil, agora carregava um peso de autoridade cruel, sem espaço para dúvidas ou defesas. Dói-me profundamente anunciar, ele declarou, com os olhos fixos nos meus, que os fundos sagrados foram pilhados, e com o coração pesado devo nomear aquele em quem mais confiávamos, o padre Rafael Almeida. Cada sílaba era uma punhalada, e a injustiça queimava na minha alma como fogo. O choque foi tão avassalador que mal consegui formar uma frase, minha boca seca, meu corpo tremendo. Uma raiva silenciosa começou a borbulhar dentro de mim, uma indignação profunda por ser tratado como um criminoso comum, um traidor da fé. A humilhação era pública, indescritível, sentindo os olhares de espanto, confusão e até desdém dos meus próprios paroquianos. Era uma dor que ia além do corpo, atingindo a alma, a dignidade e tudo o que eu pensava que era minha vocação. Fui imediatamente suspenso do sacerdócio, como se minha vida inteira de dedicação não valesse nada. Escolhido para fora da igreja que chamei de lar por tanto tempo, sob os olhares que antes eram de amor e respeito, agora carregados de julgamento. Naquele instante, eu soube que nada seria como antes. A vida que eu conhecia, os propósitos que me moviam, tudo foi destroçado. Eu não era mais o padre Rafael, mas um pária, um homem marcado para sempre pela mentira, sem direito a explicações ou a uma defesa justa. Aquele dia não foi apenas o fim de um capítulo, foi a explosão de um livro inteiro, virando meu mundo de cabeça para baixo e me lançando num abismo de dor e incertezas. Aquele momento mudou tudo, e eu sabia que não havia caminho de volta. A partir daquele instante, minha jornada seria outra, impulsionada por uma sede de justiça que nem eu mesmo compreendia. Ouça esta história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Pense bem, com a mão no coração, e depois me conte. Minha vida, antes daquela infâmia, era um tecido de simplicidade e fé inabalável. Nasci e cresci numa família humilde no interior de Minas Gerais, onde o cheiro da terra molhada e o canto dos pássaros eram a trilha sonora da minha infância. Desde pequeno sentia um chamado forte para a vida religiosa, uma paixão por servir a Deus e ao próximo que me guiava em cada passo. Meus pais, pessoas de fé profunda, sempre me incentivaram a seguir o coração, mesmo que isso significasse abrir mão de muitas coisas que o mundo oferece. Lembro-me das tardes na pequena igreja da vila, ajudando o padre local, sentindo a sacralidade do lugar e a força da comunidade. Não era uma vida de luxos, longe disso, mas era rica em valores e em amor. Aos 12 anos, já tinha certeza que queria ser padre. Era algo que vinha de dentro, uma voz que me impulsionava a dedicar minha existência a algo maior que eu. Aquele desejo,
puro e sincero foi o primeiro alicerce da minha jornada, moldando o homem que me tornei. Aos 18 deixei minha casa e fui para o seminário na capital, uma mudança radical. A vida ali era de estudo intenso e... aquele dia para mim não foi apenas o fim da missa, mas o fim de uma vida inteira. A suspensão veio quase que imediatamente fria e sem apelo, me arrancando do altar e da dignidade do sacerdócio. De um momento para o outro, eu, Padre Rafael Almeida, que sempre preguei sobre a fé inabalável e o amor de Deus, me vi despojado de tudo, com o coração em pedaços e a alma ferida. O chão debaixo dos meus pés se abriu, e eu caí num abismo que eu jamais imaginaria existir para alguém que dedicou cada fibra do seu ser ao serviço divino. A expulsão da casa paroquial não demorou. Poucos dias depois do anúncio humilhante, fui obrigado a deixar o lugar que chamei de lar por décadas, onde cada canto guardava memórias de orações, risadas e conversas com a comunidade. De repente não tinha para onde ir, um homem sem teto, com apenas algumas malas, e a roupa do corpo. A sensação de desamparo era esmagadora, como se tivessem arrancado não só minhas raízes, mas o próprio solo onde eu havia florescido. O vazio do lugar, antes tão acolhedor, agora me assombrava com a crueza da minha nova realidade. As minhas parcas economias, fruto de anos de um salário modesto e de algumas poupanças para a velhice, foram confiscadas. Restituição, eles disseram, com um cinismo que me gelou a alma. Me vi sem um tostão, dependendo da caridade de pouquíssimos amigos que não me abandonaram completamente. A humilhação de não ter onde morar, o que comer, ou sequer como me sustentar era um fardo pesado, uma prova amarga de como uma mentira pode destruir não só a reputação, mas a própria subsistência de um homem. Minha vida material se desfez em pó, sem deixar rastros. Minha reputação, aquela que construí com tanto esmero e dedicação ao longo de décadas de serviço, foi aniquilada da noite para o dia. Eu, que era amado e respeitado, virei um pária, um ladrão aos olhos de todos. As pessoas que antes me procuravam para aconselhamento e conforto, agora desviavam o olhar, cochichavam pelas costas, ou simplesmente me ignoravam. Era como se uma mancha invisível, mas indelével, tivesse se espalhado sobre mim, transformando a admiração em desprezo, e o respeito em vergonha. A comunidade que eu tanto prezava, para quem dediquei minha vida, me virou as costas. Aqueles rostos familiares que eu via todo domingo na missa, agora me tratavam como um estranho, um criminoso. Lembro-me de tentar conversar com alguns paroquianos que cruzavam meu caminho, mas eles simplesmente apressavam o passo, evitando qualquer contato visual. A dor da rejeição era ainda mais profunda do que a perda do sacerdócio, pois vinha daqueles a quem eu considerava minha família espiritual, para quem eu me entregava de corpo e alma. Os dias seguintes foram um inferno de provocações públicas. Andar pelas ruas da cidade, que antes era um prazer, se tornou um martírio. As pessoas me olhavam com desdém, sussurravam quando eu passava, e alguns mais ousados chegavam a me chamar de ladrão em voz alta. Cada olhar, cada sussurro, cada palavra era uma facada, corroendo o que restava da minha autoestima. Sentia-me um animal acuado, exposto, sem ter para onde correr ou onde me esconder da maldade alheia. Para piorar, meu nome foi arrastado pela lama em jornais sensacionalistas locais. Manchetes gritantes me acusavam do roubo, pintando-me como um lobo em pele de cordeiro, um traidor da fé. As notícias distorciam os fatos, criavam narrativas falsas e me condenavam publicamente, sem qualquer direito de defesa. Ver meu rosto estampado em páginas de jornal, associado a um crime que não cometi, era como reviver a humilhação do altar, mas agora, para um público muito maior, sem chance de me explicar. Com a reputação destruída e o nome manchado, encontrar qualquer tipo de trabalho se tornou uma tarefa impossível. Ninguém queria dar emprego a um ex-padre acusado de roubo sacrílego. Cada porta que eu batia se fechava na minha cara, e cada entrevista terminava com olhares de desconfiança e negativas polidas. A palavra ladrão parecia estar escrita na minha testa, me impedindo de recomeçar, de me reerguer, me condenando a uma vida de miséria e marginalização.
O pior momento, talvez, foi quando um ex-paroquiano, um homem a quem eu havia batizado os filhos, cuspiu nos meus pés em plena rua, gritando: "Ladrão, saia daqui, seu impostor!" Aquele ato tão vil e carregado de ódio me atingiu mais fundo do que qualquer outra coisa. Senti a saliva quente em meus sapatos e o peso daquele julgamento injusto. Naquele instante, não era apenas a minha reputação que morria, mas a fé na bondade das pessoas, a crença de que a verdade um dia viria à tona. A série de experiências desumanizadoras se acumulou, transformando o choque inicial em uma dor profunda e constante. A raiva borbulhava, mas era abafada pela tristeza e pela sensação de impotência. Chorei muitas noites, questionando a Deus o porquê de tanto sofrimento, de tanta injustiça. O peso daquela acusação me sufocava, me roubava o sono e a paz, me deixando à beira do colapso, sentindo-me completamente esgotado e sem forças para continuar. Enquanto eu me desintegrava na miséria e na humilhação, Dom Fernando, o bispo, parecia prosperar. Suas fotos apareciam nos jornais, ao lado de autoridades e pessoas importantes, com sorrisos largos e confiantes. Ele continuava a fazer seus discursos pomposos, a usufruir de seus luxos, enquanto eu me tornava um indigente. Essa visão da sua prosperidade construída sobre a minha ruína era um soco no estômago, um lembrete cruel da injustiça que me havia sido imposta. Nos primeiros dias o desespero era total, eu me peguei questionando tudo, até mesmo a minha fé. Como? A escuridão me engolia, mas a fé, mesmo abalada, ainda ardia. No fundo do poço um lampejo de memória acendeu uma pequena chama. Era uma chance. Lembrei-me do gravador de áudio, aquele pequeno aparelho discreto que eu usava sempre para revisar meus sermões e aprimorar a pregação. Onde estaria? Mexi nos poucos pertences que consegui salvar da casa paroquial, uma caixa empoeirada e esquecida. Minhas mãos tremiam ao encontrá-lo ali, intacto. Por que eu o havia ligado naquele dia? Apenas rotina, um hábito antigo, mas e se ele tivesse capturado algo mais? A esperança era mínima. Com o coração batendo forte, quase saindo pela boca, apertei o botão de play. O chiado inicial me fez prender a respiração, ansioso, com medo. E então, as vozes, nítidas como se estivessem ao meu lado, Dom Fernando e Monsenhor Antônio Braga, conversando baixinho, mas com clareza cristalina. Eles falavam do roubo das ofertas, do dinheiro da comunidade, a voz fria de Dom Fernando, e a do Monsenhor Antônio cúmplices, planejando. O plano para me incriminar, me usar como bode expiatório, jogando toda a sujeira em mim, cada palavra era uma punhalada na minha alma, o esquema de peculato. A ganância por poder, queria um controle total da diocese, sem ninguém para atrapalhar os planos, apenas para si. O choque foi tão grande que me paralisou. A verdade era ainda mais cruel do que eu imaginava, mas ali estava ela, inegável, gravada para sempre. A dor da traição virou chama, não era só minha reputação, mas a verdade de Deus. Eu precisava que ela viesse à tona, para todos. Senti a mão de Deus. Um sinal claro, Ele não me abandonou, aquela gravação era a resposta às minhas orações, um milagre no meio do caos. Dom Fernando, em sua arrogância, nunca imaginou. Ele me via como um padre ingênuo, facilmente descartável, sem força para revidar. A fé, antes abalada, agora era inabalável. Uma força me impulsionava. Minha vingança seria justa, inteligente e guiada por Deus, sempre. Aquela fita minha arma, minha missão sagrada. A verdade viria à tona, e a luz de Deus prevaleceria sobre a escuridão que tentaram impor. Antes de revelar como ocorreu a vingança, é muito importante que você se inscreva no canal e deixe um like no vídeo, para que o YouTube recomende essa incrível história para mais pessoas, assim você nos ajuda a espalhar o Evangelho através de histórias reais de testemunhos. Então, por favor, nos ajude nessa causa tão nobre. No início do primeiro bloco #Ato 1, você deve resumir brevemente a história mostrando o que aconteceu no ápice dela, focando em capturar a atenção do espectador nos primeiros segundos do vídeo. Ao longo do roteiro, você deve narrar em primeira pessoa como uma pessoa comum, sem usar termos difíceis ou pender para a poesia.
A história precisa ser identificável para pessoas comuns, inclusive na forma de contá-la. Use palavras simples, do dia a dia. Evite termos difíceis. Diretrizes: histórias de vingança. Narrador em terceira pessoa. O roteiro será sempre contado em primeira pessoa, como se o personagem fosse o protagonista da história, descrevendo os acontecimentos em detalhes. O narrador é necessariamente parte da história, e a conta como alguém que entende profundamente os fatos e as emoções, criando a sensação de que está compartilhando algo que de fato aconteceu, impactante, e que vale a reflexão. A pessoa que está contando a história sempre vai ser cristã. Estrutura da introdução. O narrador deve começar a história exatamente no ponto de impacto, revelando o ato de injustiça, traição, humilhação ou crime que desencadeou a vingança. O gancho inicial deve gerar imediatamente choque, revolta ou curiosidade. Apresente o protagonista, informando seu nome como personagem principal e a idade, que sempre deve ser em torno de 40 a 55 anos, o antagonista e o evento central nos 2 primeiros parágrafos. CTA inicial emocionalmente envolvente, como se o narrador pedisse a opinião de quem ouve. Ouça minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Esse apelo deve soar pessoal e humano, sem tom de venda. 2 características do protagonista. Descreva o histórico, a personalidade e as habilidades que terão papel na vingança. Mostre brevemente sua vida antes do conflito, apenas o suficiente para dar peso à perda ou injustiça. Não idealize, mantenha os defeitos e vulnerabilidades que tornam o personagem real e humano. 3. O evento disparador. Deve ser claro, direto e devastador. Exemplos: traição amorosa com consequências sociais ou profissionais. Crime cometido contra a família ou propriedade. Grave injustiça no ambiente de trabalho ou empresa. Acusado por membros da igreja por algo que não cometeu. O impacto emocional e prático deve ser detalhado para gerar empatia e indignação. 4. A queda. Descreva as consequências imediatas para o protagonista: perda, humilhação, isolamento. Mostre as reações ao redor: apoio, abandono, desdém. Crie tensão e prepare o terreno para a vingança. 5. O recurso oculto. Apresente o elemento que dará vantagem ao protagonista. Habilidade especial. Contato influente. Contato espiritual. Encontrou resposta na Bíblia. Recurso financeiro, propriedade ou informação confidencial. O recurso não precisa ser totalmente revelado no começo, pode surgir gradualmente. 6. O plano de vingança. A preparação deve ser detalhada: estratégias, riscos, obstáculos. Mostre pequenos avanços e retrocessos para manter a tensão alta. A cada 5 a 7 parágrafos, inclua uma pequena reviravolta que renove o interesse do público. 7. O clímax. A execução do plano deve ocorrer nos últimos 15 a 20 parágrafos. A vingança deve ser inteligente, espiritual, estratégica e satisfatória. O antagonista deve cair de forma proporcional à injustiça cometida, seja por prejuízo financeiro, humilhação pública ou consequências legais. 8. O desfecho. O final deve transmitir justiça serena, sem reconciliação ou discursos moralizantes. A vitória pode ser simbólica, financeira ou prática, espiritual, mas sempre plausível e realista. O pós-clímax deve ter no máximo 10 parágrafos, mostrando as consequências diretas do ato final. 9. Estilo e linguagem. Narrativa em primeira pessoa, acessível, direta e conversacional. Evite formalidade excessiva, firulas ou tom poético. Transmita emoções reais, raiva contida, tensão, alívio e senso de justiça. Descrições visuais e emocionais ricas, porém sempre plausíveis. Estrutura técnica. 30 parágrafos. Cada parágrafo deve ter, em média, 170 caracteres e de 80 a 100 palavras. Aproximadamente 35.000 caracteres no total, nem mais, nem menos. O texto deve ser contínuo, sem marcações como bloco 1, 2, 3 ou notas do autor.
Cada parágrafo deve ser único, sem repetir ideias. Entregue um roteiro puro, sem falas de agentes, apenas o roteiro, nada mais. Nunca diga aqui está o bloco 1, 2, 3. O resultado deve ser apenas o roteiro, bloco a bloco, e nada mais. Nunca diga acabou ou qualquer coisa parecida no final. Escreva cada bloco como se fosse único. Evite repetições e siga as diretrizes corretamente. Contexto da história até agora. Olá, família do canal. O que vou contar hoje mudou minha vida para sempre, e preciso compartilhar porque sei que muitos de vocês passaram por algo parecido, uma injustiça que pareceu virar seu mundo de cabeça para baixo. Na história de hoje você vai descobrir como eu, Rafael Almeida, um padre que dedicou a vida inteira à fé e à comunidade, fui acusado injustamente de um roubo sacrílego que não cometi, perdendo tudo que eu tinha e tudo que eu era, do meu sacerdócio à minha reputação. Mas essa não é uma história de derrota, é sobre como, mesmo no fundo do poço, eu encontrei a força e a sabedoria para orquestrar uma vingança inteligente e justa, expondo a verdade para o mundo inteiro e mostrando que a luz de Deus sempre prevalece, não importa a escuridão que tentem impor. Prepare-se para uma reviravolta que ninguém esperava e que me trouxe paz. Eu sou Rafael Almeida, e por 48 anos minha vida foi inteiramente dedicada à Paróquia da Imaculada Conceição, uma comunidade vibrante e cheia de gente boa aqui na nossa movimentada cidade grande. Fui padre por quase 25 anos, amado e respeitado pelos meus paroquianos, sempre buscando servir a Deus e ao próximo com toda a minha alma e meu coração. A igreja era mais que um trabalho, era a minha casa, a minha verdadeira família, o lugar onde encontrei meu propósito e onde me sentia completo. Cada missa de domingo era um momento sagrado de união, de fé, de partilha e de renovação espiritual. Naquele dia fatídico, eu estava na sacristia, me preparando para a celebração da missa matinal, como sempre, com o coração cheio de gratidão e expectativa para mais um encontro com a comunidade que tanto prezava. Um pequeno gravador de áudio, que eu usava rotineiramente para registrar meus sermões e depois revisá-los, estava ligado sobre a mesa, um detalhe minúsculo que, sem que eu soubesse, se tornaria a peça-chave do meu pesadelo e, paradoxalmente, da minha redenção. A missa começou, e tudo parecia correr na mais perfeita ordem, com os cânticos e as orações enchendo a nave de paz. Mas a tranquilidade daquele domingo foi quebrada de uma forma brutal e inesperada quando Dom Fernando Vasconcelos, o bispo da nossa diocese, invadiu a celebração com uma expressão de falsa tristeza, daquelas que a gente sente que são ensaiadas, quase teatrais, para causar impacto. Dom Fernando era conhecido por sua ambição desmedida e por um gosto por luxos e coisas caras, que sempre me incomodou um pouco, mas eu sempre tentava não julgar, focando nas minhas próprias obrigações e na minha fé. Naquele momento, ele anunciou, com uma voz carregada de dramaticidade e um tom autoritário que silenciou a todos, que as ofertas da semana, o dinheiro suado da nossa comunidade que estava guardado no cofre da sacristia, tinham sido roubadas. E sem pestanejar, sem qualquer tipo de investigação prévia ou prova, ele apontou o dedo diretamente para mim, Padre Rafael Almeida, na frente de todos os fiéis. Dói-me profundamente anunciar, ele disse com os olhos fixos em mim, que os fundos sagrados destinados à obra de Deus foram pilhados, e com o coração pesado, devo nomear aquele em quem mais confiávamos, o Padre Rafael Almeida. O choque foi tão grande que mal consegui respirar, sentindo o ar fugir dos meus pulmões e o mundo girar ao meu redor. Aquelas palavras cruéis ecoaram pela igreja, seguidas por um silêncio pesado, e depois por sussurros e exclamações de espanto e incredulidade por parte da congregação. Meu mundo desabou em questão de segundos, se estilhaçando em 1000 pedaços. Tentei me defender, juro que tentei, minha voz embargada pela incredulidade, pela dor profunda e pela injustiça flagrante que estava sendo cometida contra mim. Mas meus apelos foram abafados pela autoridade do bispo, pela sua postura imponente e pelas palavras que ele continuou a proferir, me condenando sem me dar sequer o direito a uma explicação ou a uma defesa justa diante de todos.
fui imediatamente suspenso do sacerdócio, como se fosse um criminoso comum, e publicamente escoltado para fora da igreja que eu chamei de lar por tanto tempo, sob os olhares chocados, confusos e, em alguns casos, de puro desdém dos meus próprios paroquianos. A humilhação foi indescritível, um golpe que atingiu não só minha reputação, mas a minha fé, a minha dignidade e tudo o que eu era. Minha vida, que até então parecia tão sólida e cheia de propósito, foi destroçada num piscar de olhos, transformando-me em um pária, diante dos olhos de quem eu mais amava e servia, um homem marcado para sempre pela mentira. Aqueles foram sem dúvida os piores momentos da minha vida, um abismo de dor, traição e injustiça que parecia não ter fim, engolindo-me por completo. Eu me vi sozinho, desamparado, com a alma em pedaços e a reputação completamente manchada por uma mentira cruel e calculada. Mas eu aprendi, e acredito profundamente nisso, que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, muitas vezes nos permite cair para nos ensinar a levantar de forma ainda mais forte, e para que a sua verdade prevaleça, não importa o quão sombria seja a escuridão que tentam nos impor. Minha fé foi testada como nunca antes, balançou, mas ela foi também a minha âncora, o meu porto seguro em meio à tempestade. Agora, eu peço a você que está me ouvindo, que me dedicou esses minutos iniciais. Ouça a minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Pense bem, com a mão no coração, e depois me conte. Ainda hoje, as palavras dele ecoam na minha mente como um trovão, rasgando a paz daquele domingo. Eu era o padre Rafael Almeida, 48 anos, e minha vida era a igreja, a paróquia da Imaculada Conceição. Naquele altar onde eu oferecia minha vida a Deus, fui publicamente crucificado. O bispo Dom Fernando, com uma máscara de falsa tristeza, apontou o dedo para mim, me acusando do roubo das ofertas. Meu mundo parou, o ar me fugiu, e o chão se abriu sob meus pés, engolindo tudo que eu era e acreditava. Ele não hesitou, nem por um segundo, em me condenar diante de todos os fiéis que eu tanto amava e servi por décadas. A voz de Dom Fernando, antes tão gentil, agora carregava um peso de autoridade cruel, sem espaço para dúvidas ou defesas. Dói-me profundamente anunciar, ele declarou com os olhos fixos nos meus, que os fundos sagrados foram pilhados, e com o coração pesado, devo nomear aquele em quem mais confiávamos, o padre Rafael Almeida. Cada sílaba era uma punhalada, e a injustiça queimava na minha alma como fogo. O choque foi tão avassalador que mal consegui formar uma frase, minha boca seca, meu corpo tremendo. Uma raiva silenciosa começou a borbulhar dentro de mim, uma indignação profunda por ser tratado como um criminoso comum, um traidor da fé. A humilhação era pública, indescritível, sentindo os olhares de espanto, confusão e até desdém dos meus próprios paroquianos. Era uma dor que ia além do corpo, atingindo a alma, a dignidade, e tudo o que eu pensava que era minha vocação. Fui imediatamente suspenso do sacerdócio, como se minha vida inteira de dedicação não valesse nada. Escolhido para fora da igreja que chamei de lar por tanto tempo, sob os olhares que antes eram de amor e respeito, agora carregados de julgamento. Naquele instante, eu soube que nada seria como antes. A vida que eu conhecia, os propósitos que me moviam, tudo foi destroçado. Eu não era mais o padre Rafael, mas um pária, um homem marcado para sempre pela mentira, sem direito a explicações ou a uma defesa justa. Aquele dia não foi apenas o fim de um capítulo, foi a explosão de um livro inteiro, virando meu mundo de cabeça para baixo e me lançando num abismo de dor e incertezas. Aquele momento mudou tudo, e eu sabia que não havia caminho de volta. A partir daquele instante, minha jornada seria outra, impulsionada por uma sede de justiça que nem eu mesmo compreendia. Ouça esta história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Pense bem com a mão no coração, e depois me conte. Minha vida, antes daquela infâmia, era um tecido de simplicidade e fé inabalável. Nasci e cresci numa família humilde no interior de Minas Gerais, onde o cheiro da terra molhada e o canto dos pássaros eram a trilha sonora da minha infância. Desde pequeno, sentia um chamado forte para a vida religiosa,
uma paixão por servir a Deus e ao próximo que me guiava em cada passo. Meus pais, pessoas de fé profunda, sempre me incentivaram a seguir o coração, mesmo que isso significasse abrir mão de muitas coisas que o mundo oferece. Lembro-me das tardes na pequena igreja da vila, ajudando o padre local, sentindo a sacralidade do lugar e a força da comunidade. Não era uma vida de luxos, longe disso, mas era rica em valores e em amor. Aos 12 anos, já tinha certeza que queria ser padre. Era algo que vinha de dentro, uma voz que me impulsionava a dedicar minha existência a algo maior que eu. Aquele desejo puro e sincero foi o primeiro alicerce da minha jornada, moldando o homem que me tornei. Aos 18 deixei minha casa e fui para o seminário na capital, uma mudança radical. A vida ali era de estudo intenso e... aquele dia para mim não foi apenas o fim da missa, mas o fim de uma vida inteira. A suspensão veio quase que imediatamente, fria e sem apelo, me arrancando do altar e da dignidade do sacerdócio. De um momento para o outro, eu, padre Rafael Almeida, que sempre preguei sobre a fé inabalável e o amor de Deus, me vi despojado de tudo, com o coração em pedaços e a alma ferida. O chão debaixo dos meus pés se abriu, e eu caí num abismo que eu jamais imaginaria existir para alguém que dedicou cada fibra do seu ser ao serviço divino. A expulsão da casa paroquial não demorou. Poucos dias depois do anúncio humilhante, fui obrigado a deixar o lugar que chamei de lar por décadas, onde cada canto guardava memórias de orações, risadas e conversas com a comunidade. De repente não tinha para onde ir, um homem sem teto, com apenas algumas malas e a roupa do corpo. A sensação de desamparo era esmagadora, como se tivessem arrancado não só minhas raízes, mas o próprio solo onde eu havia florescido. O vazio do lugar, antes tão acolhedor, agora me assombrava com a crueza da minha nova realidade. As minhas parcas economias, fruto de anos de um salário modesto e de algumas poupanças para a velhice, foram confiscadas. Restituição, eles disseram, com um cinismo que me